Olá, gente. Continuando com a nossa apresentação da nova versão do Hardcore. Bom, vamos falar agora de validação dinâmica. Para quem tem uma noção, templates web, né, HTML, templates HTML nativos, já devem ter visto aquele processo de validação nos formulários, onde o edit fica vermelhinho, né, aparece uma mensagem embaixo, né, algo semelhante com isso. Bom, o Hardcore traz um sistema de validação sem usar HTML, tá? Como vocês já ouviram, né, eu falar no início do projeto, todos os recursos do Hardcore eu tento criá-los mostrando todo o poder que o Unigui oferece e que o Hardcore oferece, sem precisar utilizar HTML, ou seja, tudo de forma nativa, tá? Então, o Validate ele ganhou também um novo recurso agora na versão 6.0, que é a validação de componentes dentro de apenas um container. Tá? Então, vamos dar uma olhada inicialmente como funciona a validação e depois sobre esse novo recurso de validação em containers. Okay? Vamos abrir aqui o Hardcore. Tá? Eu deixei no nosso último vídeo, nós estamos com uma versão, tá, utilizando aqui o tema Índigo, tá? E eu resolvi criar, né, a versão Brasil, tá? Eu mudei aqui a porta dele para 8076. E a nossa versão global eu mantive na 8075 e eu deixei com o mesmo tema Índigo, tá certo? Ó, mas utilizando o Light Theme, tá? Para que justamente vocês possam ver a diferença, né, ó, os detalhes entre cada um dos temas de cores que o Hardcore vai te oferecer, tá bom? Então o tema Light, né, o menu fica branco, tá certo? Então a gente vai ver esses detalhezinhos aqui daqui a pouco, tá? Então, ó, vamos embora lá. Vamos aqui abrir o Mega Demo. Vou vir aqui em outros exemplos e formulários, tá? Ó, componentes para formulários, tá? Então, o que é que nós vamos estar aqui? Vamos abrir aqui o nosso mesmo modelo Brasil, exemplos diversos para formulários, tá? Ó, então nós temos aqui, ó, os dois modelos, tá? Ó, abertos com os temas diferentes. Bom, vamos lá. Aqui no exemplo Inline Form, certo? Eu tenho um teste de validação, tá? Então, ó, só para exemplificar como funciona, eu vou clicar aqui no botão Save, tá certo? Ó, e aí vocês vão observar, ó, que ele vem uma mensagem, tá, ó, de validação, ó, apenas do primeiro, a mensagem com Show Message, mas se tiver vários campos a serem validados, você vai ver todos eles, ó, com as suas respectivas mensagens. Tá, ó. Então vamos ver aqui em inglês também, para a gente poder analisar. Tá, ó. Então o RC Translate funciona aqui. Tá? Então na versão global você vai estar vendo aqui as mensagens em inglês, tá certo? E funcionando tudo perfeitamente. Beleza? Bom, então, ó, como funciona o processo de validação? A gente sabe que em todo formulário é necessário a gente codificar, né, para poder validar alguma coisa. Então, os famosos ifs, né? Então, você vai validar uma coisa, como por exemplo, eu tenho aqui, ó, informar no mínimo 4 caracteres. Então, você teria que fazer aí um if para testar se o campo tal, né, o length dele está com 4 caracteres ou não, tá? Então, esse é o processo normal, convencional, tá, de desenvolvimento. Agora, você imagina você ter 10 formulários, em cada um desses 10 formulários você ter que validar aquele mesmo campo. O pior do que isso, né? Pior não, né? O cenário convencional é que não vai ter apenas um campo de validação, tá? Então você imagina que desses 10 formulários você tem diversos campos para validar. Então você imagina a quantidade de código que normalmente você vai estar fazendo de validação para cada um dos formulários para ter todo esse controle, tá? Então, ó, dentro do Hardcore, o que é que a gente vai ter? O que é que você recebe, né? O que é que você tem de benefício, tá, dentro do Hardcore? Então, ó, eu vou abrir aqui o nosso Demo Forms. Tá, ó, e a gente vai ver como funciona a validação. Então, ó, eu tenho aqui o meu campo ID. Vou abrir aqui o RC Elements. Tá, ó, e a única coisa que você tem aqui no nosso RC Elements, ó, a única, diga-se de passagem, relativo à questão de validação. Eu tenho 3 atributos, tá? Mas nós estamos falando agora de validação. Então, ó, esse cara aqui é o responsável por fazer todo o processo de validação.
se nós abrirmos aqui, ó, os nossos eventos, ó, não há código algum, tá, ó, no botão Edit. E se eu observar o evento do meu botão Save, a única coisa que eu vou ter lá, ó, é a chamada para a nossa função FormValidate. Tá certo? Então, essa função, tá, ó, eu estou passando para ela aqui um parâmetro que é justamente todo o meu formulário atual, tá certo? Ou seja, ele vai validar tudo que tiver dentro do meu formulário e que, óbvio, tiver o atributo valid, tá? Então, ó, se eu pedir para me ver os parâmetros aqui do valid, ó, vocês vão ver a quantidade de opções que o valid oferece. Vejam a quantidade de coisas que você pode utilizar com o valid e o número de códigos, tá, que vai poder reduzir da sua aplicação. Tá? Então são diversos meios que você pode fazer validação, tá, através do hardcore. Então aqui eu estou usando o parâmetro min, tá certo? Ó, do valid, onde eu passo um atributo para ele, ó, valid min 4. Ou seja, esse campo, ele para ser validado, eu tenho que digitar pelo menos 4 caracteres. Tá? Então, como vocês podem ver, ó, eu não tenho nada aqui além disso. E ao clicar, né, ao mandar salvar, você vê que vem toda uma mensagem pré-definida, mas com todo o contexto, tá certo? Inclusive com a contagem de caracteres que foram digitados. Tá? Então, se eu vier para cá, ó, e digitar aqui dois itens, mandar salvar novamente, ó, ele vai fazer a contagem do caractere. Isso tudo, gente, já está internamente, tá certo, no core do hardcore, na função FormValidate. Tudo controlado por ela. Então, imagina aí agora o cenário de quanto código vai ser reduzido na sua aplicação. Uma aplicação que você tem aí 50, 100, 200 formulários. Aplicações que nós temos de usuários que tem mais de 300 formulários. Tá? Você imagina a quantidade de código que você vai conseguir reduzir apenas com a parte de processo de validação. Que não são poucos, tá, gente? É muita coisa. Nós vamos ver um outro exemplo daqui a pouquinho. Bom, mas o que eu quero falar agora? A gente tem aqui na questão da nossa nova versão, eu comentei sobre a validação, ó, de containers. Tá? Então, como funciona isso aqui no hardcore? Tá? Então, a gente vai ter esse bloco aqui, ó, validado. Mas, como eu mostrei para vocês, eu estou passando, tá, ó, aqui para minha função, ó, apenas o parâmetro self. Ou seja, vou fazer a validação de tudo. Tá? Quando você quiser, por exemplo, eu quero validar apenas o que está aqui dentro desse container aqui, né, que no caso aqui é o RC Block 46, você vai simplesmente, ó, passar isso daqui para ele. Tá? Então, ó, vou só para fazer o teste aqui de comentário. Você vai passar, então, o formulário e vai passar qual é o container, tá certo? Ó, que você está querendo utilizar de validação. Com isso, o hardcore, tá, ó, eu vou comentar novamente só para não tirar a originalidade aqui do demo. Com isso, se eu tivesse outras validações aqui em outros campos, eles não seriam criticados no momento que eu clicar no botão Save. Apenas esses daqui. Então você pode concentrar a validação por blocos, tá certo? Eu posso concentrar a minha validação por abas, tá? Por exemplo, dentro de um page control. Então fica aí a imaginação, tá? Para você utilizar a validação dinâmica. Para a gente ter uma visão ainda mais ampla do processo, tá? Então a gente vai demonstrar aqui a validação no nosso formulário de clientes. Tá? Então você vai analisar aqui, por exemplo, eu tenho aqui número de licenças. Tá? Então eu tenho aqui uma validação onde eu posso passar uma expressão matemática. Tá? Ela vai ser válida se o que eu digitar aqui for maior do que 1 e menor do que 9. Tá certo? Então isso aqui é mais um exemplo. Então são vários exemplos de validação que você vai poder utilizar vendo aqui, por exemplo, o demo, né? O mega demo do hardcore e tal. Então eu tenho aqui diversas formas, diversas maneiras que você tem de utilizar a validação. Então vamos ver agora um exemplo, né, mais detalhado, né, mais amplo, tá certo? Ó, de validação. Eu vou abrir aqui o meu cadastro de clientes, tal. Vamos fazer a mesma coisa
aqui no Global, Customers. Tá, ó, vou aqui editar, vou vir aqui para minha aba de licenças, tá, ó, vamos lá para o Brasil, licenças, tá? Bom, aqui, gente, existem diversos outros controles de validação, tá? O que é que eu queria demonstrar para vocês? Vai ser isso daqui, ó. Então, como a gente viu aqui no código, tá, ó, deixa eu abrir aqui o código, o que é que nós tínhamos aqui de validação, por exemplo, para o número de licenças, tá? Ó. Então, eu preciso digitar um número entre 1 e 9, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vou, então, ó, pegar aqui e vou colocar 12, tá certo? Ó, e vou tentar gravar. Tá, ó. Então, ó, conteúdo, né, informado. Agora, vejam como ficou a nossa mensagem de validação, tá? Então, ela automaticamente recebeu um marquee, tá? Por que isso, gente? Bom, o Radcore vai detectar automaticamente se a dimensão, tá certo, ó, do teu campo de edição for menor do que a dimensão do conteúdo da mensagem, automaticamente a mensagem de validação entra em marquee, para justamente ela não ficar quebrada e muito menos não fazer um wrap, tá? Eu não sei se vocês já observaram, mas normalmente mensagem de validação em um site com Bootstrap padrão, por exemplo, ele quebra a mensagem, tá? Ele quebra e acaba descendo, né, o que tiver de div para baixo. E eu não gosto muito daquele resultado visual, tá? Então, a nível de resultado visual, o Radcore tenta fazer tudo da melhor maneira possível, tá? Não estou querendo reinventar a roda, tá, gente? Mas eu tento realmente oferecer o que for mais agradável aos olhos, tá? Como exemplo de utilização, claro, certo? Bom, então, ó, temos aqui mais esse exemplo de como funciona, né, a validação dinâmica, tá? Ó, então, vamos cancelar aqui, vamos fechar tudo e vamos dar continuidade, tá? Ó, só para fazer aqui o exemplo para o global, tá? Ó, então, a nossa mesma mensagem, que nesse caso aqui, ó, coube perfeitamente, tá? Ó, a resolução aqui está cabendo perfeitamente, certo? Ó, no nosso campo, tá? Ó, a gente no nosso exemplo aqui, ó, eu tô com o meu browser reduzido, tá vendo? Ó? Por isso que ele entrou em marquee. Aqui, ó, o meu browser está expandido, tá certo? Ó? Então, se eu resolver aqui, tá? Ó, reduzir aqui meu browser, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa lá que a gente fez no outro, tá? Ó, licenças, vou botar aqui 11, tá? Ó, automaticamente o marquee também vai entrar. Tá certo? Porque a gente estava com aqui o browser está expandido, né? E aqui o browser estava encolhido, tá? Então, ó, vou deixar como estava novamente para ficar tudo padronizado. Bom, vamos seguir adiante, tá? Ó, com as nossas explicações. Dentro desse mesmo contexto de validação, nós temos também um atributo dinâmico no Radcore chamado ValidateRequired, tá? Bom, com certeza também vocês já devem ter visto, tá? Em muitos modelos de template, tá? O asteriscozinho, tá? Em cima de um campo, tá certo? Então isso daqui, gente, é a presença do ValidateRequired, tá? Então o Radcore ele utilizava antes um modelo em que eu podia colocar o asterisco dentro do meu campo de edição e eu podia posicioná-lo dentro do campo, bem aqui fora do campo, na parte de baixo, tá? Você poderia fazer esse posicionamento, tá? Dentro do ValidateRequired, tá? Então deixa eu só abrir aqui o outro modelo. Vou até abrir aqui o botões não, vou abrir aqui um outro modelo de formulário, onde eu também tenho, ó, o ValidateRequired na parte de baixo, tá certo? Então, como funciona isso, gente? Vou vir aqui na aba geral, tá? Ó, vou abrir aqui o meu campo de nome, ó, e aí você vai ter aqui o ValidateRequired Top In, tá? Ó. Então essa é o atributo responsável por fazer a renderização do asteriscozinho vermelho para poder sinalizar para o usuário que aquele campo é um campo obrigatório, né? Tá certo? Bom, o que é que a gente está trazendo de novidade no Radcore 6? Tá, ó. No Radcore 6, nós vamos poder agora vincular não somente ao edit, mas também ao label do campo de edição. Tá? Então, basta para isso agora eu passar, ó, como um atributo do ValidateRequired o nome do label que eu quero fazer isso. Tá certo? Vou pegar aqui, iniciar um novo registro, e aí você vai ver aqui, ó,
o nosso asterisco vinculado ao label, tá? E não ao edit, tá certo? De acordo com o que a gente observou, tá? Ó, no exemplo anterior falando sobre validação, tá? Ó. Então eu coloquei aqui, ó, que ele tem a validação e o valid required está associado ao lab nome, ok? Bom, gente, então ficamos por aqui para fechar, né, essa parte, né, a respeito de validação e a gente continua no próximo vídeo. Um abraço.